Talvez ninguém tenha te dito isso com essa clareza, mas há um tipo de batalha que você vive em silêncio. Ela não acontece com gritos, não se revela com socos, nem se resolve com palavras. Ela acontece por dentro, quando você sente que está sendo manipulado, distorcido, virado contra si mesmo. É como se cada conversa te deixasse mais confuso, como se cada tentativa de ser compreendido só gerasse mais distorção. Você começa a duvidar de si, de sua memória, de sua lucidez. E pior, do seu próprio valor. É aí que mora o jogo invisível do narcisista. Um jogo frio, preciso, feito para te desmontar, sem que ele sequer levante a voz. E você sente que está sendo jogado, mas não sabe como sair do tabuleiro sem perder a alma no processo. Você tenta ser lógico, você tenta ser justo, tenta explicar, argumentar, se fazer entender, mas quanto mais você explica, mais preso você se sente. Como se de alguma forma cada palavra sua se voltasse contra você. E no fundo, existe um desejo quase secreto aí. Você não quer guerra, você não quer destruir ninguém. O que você quer é vencer sem se destruir. É neutralizar a força que te consome, sem precisar se tornar igual a ela. E talvez isso soe impossível, mas não é. Existe uma chave, e ela não está na força, nem na esperteza. Está no silêncio lúcido, está em conhecer o inimigo melhor do que ele se conhece. Maquiavel diria que o poder não está na força, está na percepção. E o ego do narcisista, esse é o ponto cego dele. É o que o faz forte, mas também o que o torna vulnerável. Se você souber esperar, observar e não reagir, ele mesmo se revela, ele mesmo se destrói. Freud já dizia, o narcisista não ama a si mesmo. Ele ama o reflexo que o mundo devolve. Ele precisa ser visto como especial. Precisa ser validado o tempo todo. Precisa que você continue aplaudindo a performance dele, porque sem plateia, o show acaba. E sem o show, ele se desfaz. Então a verdadeira arma é o espelho. Não o espelho que reflete, mas o espelho que revela. E você hoje está aqui para aprender a usá-lo. Não para confrontar, não para gritar, mas para ressoar em outra frequência. Acima da necessidade de ser validado por quem não sabe o que é amor. Isso não é vingança, isso é libertação. E começa com o silêncio, com a escolha de sair do palco, deixar o ator sozinho e ver o que sobra quando os aplausos cessam. É aqui que o jogo muda. É aqui que você deixa de ser a vítima e começa a se tornar presença. Cuidado com a armadilha de provar valor a quem já decidiu que você vale menos. Você ainda acredita que, se esforçar o suficiente, vai ser reconhecido. Ainda pensa que, talvez um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, possam finalmente fazer o outro enxergar quem você é de verdade. Mas há uma verdade amarga que você precisa ouvir. Quem se alimenta da sua dúvida nunca vai te validar. O narcisista não precisa da sua essência. Ele precisa da sua insegurança. Precisa do seu esforço para se sentir superior. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais ele suga sua energia. Mais ele se afirma no papel de doador do amor. E você, sem perceber, assume o papel do carente que precisa implorar por migalhas. Existe algo ainda mais profundo aqui. A neurociência já mostrou que a dor da rejeição aciona no cérebro os mesmos circuitos da recompensa. Isso significa que, mesmo quando ele te humilha, você continua preso ao ciclo, preso à esperança de um prêmio que nunca virá. Você se acostuma a ser ignorado, desde que exista uma chance de um dia ser reconhecido. Mas esse dia nunca chega, porque a validação dele não é real, é uma isca. E a cada nova tentativa de ser visto, você se diminui mais um pouco. A saída está no silêncio. Não o silêncio que espera, mas o silêncio que retira. Retira o aplauso. Retira o olhar. Retira o desejo de ser visto. O narcisista não vive sem plateia. Ele murcha sem reação. E isso não é sobre vingança. É sobre integridade. É sobre romper com a ilusão de que seu valor depende do outro.
É sobre entender que aquele que precisa ser adorado para existir já está perdido. E você, que começa a retirar o olhar, começa a se reencontrar. Porque não há vitória mais profunda do que parar de se oferecer a quem já decidiu não te enxergar. Achar que empatia muda, psicopatia emocional. Você cresceu acreditando que o amor transforma, que a empatia cura, que se você for paciente o bastante, gentil o bastante, puro o bastante, até quem te fere pode mudar. Mas há uma fronteira que a empatia não atravessa. Há pessoas que não estão em busca de cura, estão em busca de controle. O narcisista é um arquétipo disso. Ele não quer conexão, ele quer domínio emocional. Quer que você acredite que se sentir compaixão por ele, você é mais elevado. Mas no fundo, ele só quer a sua rendição emocional travestida de virtude. E é aqui que nasce uma espiritualidade disfuncional. Aquela que diz que você deve amar sem limites, perdoar sem condições, tolerar tudo. Essa espiritualidade é uma armadilha, porque amar quem te destrói sem se proteger não é nobreza, é autossabotagem. Maquiavel veria isso com clareza brutal. Ele diria: a piedade com quem te destrói é uma forma lenta de suicídio emocional. E ele estaria certo. Porque quando sua energia não tem fronteiras, sua alma é invadida. Você não está sendo generoso, está sendo esvaziado. Você precisa entender. Não se trata de deixar de ser empático, mas de saber para onde sua empatia está indo, se ela está sendo usada contra você, se está alimentando uma estrutura que te prende. Porque o verdadeiro amor tem raízes, e raízes sabem onde fincar. Amor sem fronteira, sem filtro, sem discernimento, vira veneno, vira prisão, vira ciclo. Por isso, o que você precisa não é endurecer, não é se fechar, é se proteger com consciência, com lucidez, com presença. É olhar para o outro e ver o que ele realmente é, e não o que você esperava que ele fosse. Isso não é frieza, isso é clareza, e clareza é a forma mais profunda de amor próprio, inflar o ego para desmascarar o jogo. Existe uma chave quase invisível dentro do jogo psicológico do narcisista, e ela está justamente onde parece mais perigoso tocar, no ego dele. O que poucos percebem é que o narcisista não é forte quando está em silêncio. Ele é forte quando está sendo desafiado, quando está sendo desmascarado, quando você tenta tirar a máscara dele com as mãos. Mas e se, ao invés de tentar arrancar a máscara, você a deixasse crescer? E se, ao invés de confrontá-lo, você deixasse ele acreditar que está vencendo? Maquiavel sabia disso. O inimigo se revela quando se sente invencível. Quando acredita que tem total controle, ele para de esconder sua natureza. É nesse ponto que ele mostra quem realmente é. E para isso, você não precisa agir, você só precisa espelhar. O narcisista precisa se sentir maior, precisa acreditar que venceu. E quando você não reage, não resiste, não tenta provar nada, ele começa a escorregar. Porque o que o mantém seguro é a tensão, a guerra invisível, o jogo emocional. Quando não há mais jogo, ele se perde. Essa é uma estratégia vibracional. É sutil, é silenciosa, mas é profunda. Você não reage, você não corrige, você não explica, você apenas espelha. O narcisista fala, e você escuta em silêncio. Ele tenta provocar, e você observa com serenidade. Ele testa limites, e você permanece, presente, íntegro, intacto. O vazio que você oferece não é ausência, é presença que não se submete. E para quem só sabe atuar diante do conflito, isso é insuportável. E quando isso acontece, algo muda, a máscara cai, porque a máscara precisa de plateia. Precisa de resistência. Quando encontra o espelho e não a reação, ela perde a função. E aí o narcisista se vê, talvez pela primeira vez, não como um deus, mas como o homem vazio que sempre foi. E isso para ele é o começo do fim. Para você é o começo da liberdade. A presença fria e firme. Há um tipo de presença que não precisa gritar, que não precisa se justificar.
Uma presença que não reativa, mas observa, que não se ausenta, mas também não se oferece. É essa presença que desarma. Não porque ela impõe medo, mas porque ela não alimenta o jogo. Quando você para de reagir, o narcisista perde o campo de batalha. Ele não sabe lutar com o que é frio, firme e silencioso, porque ele vive da sua oscilação, da sua dúvida, do seu desespero por ser entendido. E quando você para, tudo isso desaparece. A neurociência nos mostra que quando você consegue diminuir sua reação emocional, algo sagrado acontece dentro de você. O cérebro racional, o córtex pré-frontal, começa a operar com mais clareza. A amígdala, que comanda o medo e o impulso, se silencia. É como se você voltasse ao centro, ao comando, e é aí que o poder muda de mãos, porque quem não reage, domina. Quem observa, compreende. E quem compreende, transcende. Imagine agora 7 dias de ausência ativa. 7 dias em que você está presente, mas não reage. Em que você existe, mas não se curva. Em que você sente, mas não suplica. Essa ausência não é fuga. É quando você permanece sem ser sugado. É quando você respira sem explicar. É quando você se cala, não por medo, mas por consciência. O narcisista começa a procurar sua dor e não a encontra. Começa a te provocar e só encontra espelho. Começa a atuar, mas o palco está vazio. E é nesse vazio que ele começa a cair. Essa presença é o que resta quando você já se desfez da necessidade de convencer alguém de que é digno de amor. É o que nasce quando você entende que, para alguns, sua ausência é mais poderosa do que qualquer argumento. É quando você se torna a rocha, não porque não sente, mas porque sente com profundidade, e ainda assim escolhe o silêncio. E isso é poder. O tipo de poder que não domina o outro, mas que te liberta dele. O espelho que quebra o ator. O narcisista é um ator. Um ator que só existe em cena, e a cena só acontece enquanto há público, enquanto há aplauso, enquanto há alguém que acredita no personagem. Mas o que acontece quando as luzes se apagam, quando o palco fica vazio, quando não há mais ninguém para confirmar o script? Ele colapsa, porque o personagem nunca foi real. Ele era sustentado pelo olhar do outro, pelo reflexo, pela necessidade de ser adorado. Freud sabia disso. O ego inflado do narcisista é uma construção frágil. Ele não é amor por si. Ele é necessidade de ser amado, mas não como fantasia, como imagem. E imagens precisam de espelho. Sem esse espelho, o falso self desaba, porque não há estrutura interna, não há núcleo, há só performance. E aqui está a chave simbólica mais poderosa de todas. Você não derrota um narcisista gritando, nem desmascarando, nem confrontando. Você derrota com o vazio. Não o vazio do abandono passivo, mas o vazio estratégico, o vazio do espelho que não reflete. O vazio da ausência que não se justifica, da presença que não responde. É quando você para de validar a cena, que o ator se perde, porque ele não sabe existir fora do script, ele não sabe viver fora do drama. Esse vazio é uma forma de cura, não para ele, mas para você. Porque é nesse espaço que você finalmente se vê, sem manipulação, sem distorção, sem precisar ser outra coisa para ser aceito. E quando você se vê, você volta para si, volta para a sua presença, volta para a sua verdade. E é isso que o quebra, porque o espelho não mostra mais ele, mostra você, inteiro, sereno, inacessível. A vingança silenciosa, vencer sem se vingar. Você passou tempo demais tentando vencer pela justiça, tentando ser compreendido, tentando provar que merecia algo diferente, mas agora talvez comece a entender que a verdadeira vitória não tem barulho, não tem troféu, ela é silenciosa, porque não é sobre derrubar o outro, é sobre deixar de viver em função dele. O narcisista não é vencido com guerra, ele é vencido com ausência emocional. Ausência de reatividade,
ausência de desejo de ser escolhido por quem nunca soube te enxergar. Maquiavel entenderia. Ele diria: deixe o inimigo acreditar que venceu e ele se tornará descuidado, revelando onde sangra. O narcisista precisa acreditar que ainda te domina para manter o controle. Mas quando você se vai por dentro, quando você não está mais ali, mesmo estando presente, ele perde, e ele nem percebe quando. Porque não houve briga, não houve confronto, só houve silêncio. Freud também veria isso com clareza. O narcisismo é uma prisão vibracional. Ele não existe sozinho. Ele depende do outro para se manter. Precisa da sua reação, precisa da sua dor, precisa do seu olhar. Quando você retira tudo isso, ele se dissolve, e o que sobra é só o vazio. A carência que ele projetava em você agora volta para ele, e essa é a verdadeira vingança. A que não machuca, a que não revida, a que apenas cessa. Mas talvez isso nem seja vingança, talvez seja só o fim de um ciclo. Porque o outro já está em ruínas, ele só ainda não sabe. Sua libertação começa quando você deixa de ser peça no jogo, quando você larga o tabuleiro, quando você respira e entende: eu não preciso vencer, eu só preciso me escolher. Mesmo que isso custe a aprovação de todos, mesmo que isso me torne incompreensível para quem só sabe amar de forma distorcida. E quando você se escolhe, o jogo acaba. Porque o que mantém o jogo vivo é você jogando. E agora, você saiu. Você está livre. Se você assistiu até o final, me ajude com um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal e comente: eu saí do jogo e voltei para mim. Somente quem chegou até aqui vai entender. Os fracos vão se perder na superfície. Os fortes, esses que caminham em silêncio, saberão exatamente do que estou falando.